Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana Carolina Grosso e esse vídeo vai ser muito sobrenatural. Eu vou contar pra vocês de uma experiência que eu tive com Deus, que Deus me revelou o nome do anjo da minha filha Laura. Eu vou contar aqui toda a experiência e eu também vou contar outra experiência que eu tive uma visão espiritual, que eu vi a minha equipe de anjos, que eu acredito que Deus enviou ao meu serviço, e eu vou contar aqui todos os detalhes. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aqui no botãozinho aqui embaixo, e vamos começar esse vídeo. Bom, começando pela experiência do nome do anjo da minha filha, eu vou contar o que tá por detrás dessa experiência, dessa revelação do nome, do porquê que eu recebi o nome do anjo da minha filha Laura. Eu vou contar aqui a experiência do o que está por detrás dessa revelação. Aconteceu uma série de fatores que eu vou contar tudo nesse vídeo. Eu sempre oro consagrando as minhas duas filhas ao Senhor. Eu sempre oro pedindo que anjos guardem ela, que o Senhor envie anjos para guardar as minhas filhas. E aconteceu que minha filha mais nova, chamada Laura, a mais velha chama Marina e a mais nova chama Laura. E a mais nova, ela na época tinha por volta de uns 3 anos. Ela começou a acordar muito cedo. Ela acordou por 2 dias seguidos. Um dia ela acordou às 3 horas da manhã e no outro dia ela acordou às 5 horas da manhã. No primeiro dia que ela acordou às 3 horas da manhã, eu e meu marido, nós estávamos muito cansados. Então a gente falou pra ela, nós damos o celular na mão dela com um videozinho e colocamos ela no meio da nossa cama, pra ela assistindo enquanto a gente dormia mais um pouco. E nisso aconteceu a primeira experiência. E nisso, dessa primeira vez, desse primeiro dia, né, que a gente deu esse celular às 3 horas da manhã pra minha filha, eu virei pro lado, que era pro lado do meio que ela estava virada pra ponta, eu virei pro meio. Quando eu virei pro meio, eu estava meio acordada e meio dormindo, porque eu vi ela do meu lado. Eu até tinha falado pra ela deitar e eu vi ela do meu lado, só que ao mesmo tempo que eu via ela, eu via um demônio do outro lado da cama. Meu marido estava, né, do lado da parte do meu marido, e ele estendia as mãos assim pra tentar tocar. Ele não tocava, mas tipo, ele ficava com as mãos estendidas sobre a cama. Essa foi a primeira experiência. No outro dia, a minha filha mais nova, a mesma filha, ela continuou com isso. Ela acordou às 5 horas da manhã e a gente fez a mesma coisa. Nós pegamos o celular, nós falamos: Laura, assiste um pouco desse vídeo pra gente dormir mais um pouco. E aí nisso eu estava virado pro lado do meio, e aí aconteceu a mesma coisa, só que eu fui virar pro outro lado. Eu me virei pro outro lado da cama, pro lado de fora da cama, e nisso que eu me virei, eu também estava meio acordada, meio dormindo, porque eu tinha acabado de falar com a Laura. Eu me virei pro outro lado, eu estava virada pro meio, então eu me virei pro outro lado. E nisso eu também estava meio acordada, meio dormindo, tinha acabado de falar com ela. Quando eu me virei pro outro lado, eu vi um demoninho, tipo, parecendo um formato de criança, e ele estava agachado, todo encolhido, assim, do meu lado, e eu via com os meus próprios olhos, só que eu não vi o rosto, né, que ele estava assim, desse jeito, tipo, meio que se escondendo. Só que assim, eu não repreendi, ali não estava com maturidade ainda, então aconteceu meio que eu estava acordada, meio dormindo, e aí eu vi aquilo, só que depois engatilhou contra os sonhos e eu dormi, e acabei não repreendendo, né? E aconteceu que quando eu acordei, eu pedi ao Senhor que protegesse a Laura, continuei orando por ela, né, para que o Senhor guardasse ela, guardasse a Marina e guardasse a Laura. E aconteceu que no terceiro dia eu tive uma experiência, que aí eu tive a experiência com o Senhor, que foi no terceiro dia. Meu marido me acordou às 6h50 para eu arrumar minha filha para ela poder ir pra escola. Eu acordei aquele dia, eu levantei da minha cama, eu liguei a minha luz, só que aí eu pensei, eu olhei pra minha cama e falei assim: eu vou dormir mais 5 minutos. E nisso, com a luz apagada e tudo, eu só deitei por cima, eu nem me cobri nem nada, eu só meio que deitei, coloquei pra despertar 5 minutos e fui dormir, só mais 5 minutos. Nisso que eu deitei na cama e já fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, eu me vi do lado de fora da cama, olhando pra mim dormindo, e eu falava assim: pega o seu caderno e uma caneta, que eu vou te entregar o nome do anjo da guarda da sua filha mais velha e da sua filha mais nova. Só que assim, era como se eu falasse pra mim mesma, só que assim, eu não me via, sabe? Mas era como se eu tivesse a visão de me vendo. Então eu me via dormindo ali, de repente eu me via levantando, pegando o caderno, aí eu falava: anota o nome do anjo da primeira. E depois eu falava: anota o anjo do nome da segunda. E aí eu anotava. E aí eu tinha que anotar direitinho, sabe, o nome. E aí quando eu acordei dessa visão, porque foi tão rápido que eu acordei até antes de despertar o celular. Eu acordei assim, meu Deus,
Deus, eu sei o nome. Aí quando eu acordei assustada com aquela experiência, eu não lembrava do nome do anjo da Marina. Mas Deus, ele me fez, pelo menos, acordar e me lembrar do nome do anjo da Laura, né? Que eu tinha tido experiências com a Laura. E aí o nome do anjo da Laura é Micael. É M-I-K-A-E-L. Ele era desse jeito. E assim, Deus me pediu pra anotar o jeito que escrevia, né? Ele não queria que eu soubesse de qualquer forma. Ele queria saber as letras, né? Porque Micael eu poderia colocar com CH, né? Poderia colocar com C. E não, era com K. E ele falou pra eu escrevendo certinho como era o nome do anjo da Laura. E aí o nome do anjo da Marina eu não me lembro. Eu acho assim, por conta que eu tive as experiências com a Laura, Deus queria me mostrar o nome do anjo da Laura, né? Porque pra mostrar, pra falar pra mim assim, né? Que ele tava aguardando a Laura, que nenhum mal ia acontecer com ela, que Satanás ele estava querendo ali naquele momento atacar, mas que ela era guardada. E ainda me deu o nome do anjo que ele enviou pra Laura, pra proteger e guardar a Laura, como eu sempre oro pedindo, né? E aí o que eu entendi quando, depois de toda essa experiência, né? Que entregar um celular numa mão de uma criança, simplesmente, foi uma atitude errada, porque nós, como pais, devemos vigiar o que os nossos filhos estão assistindo. E ali era uma brecha muito grande que nós estávamos dando, por conta que nós estamos deixando uma criança com 3 anos mexer assim nos vídeos que ela quisesse, às 3 horas da manhã, com os pais dormindo, com todo mundo dormindo da casa e só ela no celular. Como Satanás podia ter, naqueles momentos, ele podia estar tentando agir, né? Pra mandar vídeos que não era pra ela assistir e tudo. E eu entendi que aquilo foi então uma atitude errada e que a gente deve vigiar. Se os nossos filhos acordarem este horário, nós podemos instruir pra eles voltarem a dormir? Podemos dar outro tipo de atividades? Podemos, mas nós não podemos nos omitir do fato de vigiar os nossos filhos, o que eles estão assistindo. Porque aquilo que eles estão assistindo, muitas vezes no YouTube, pode ser de maneira sutil, mas tá ali ficando na mente. Mas eu não quero entrar nesse tema, né? O que eu quero falar mesmo é dessa experiência que eu tive de Deus me contar o nome do anjo da Laura. E eu quero também aqui falar um versículo bíblico. E aí, como sempre, né, eu gosto de trazer aqui um respaldo bíblico. Eu sei que na Bíblia tem diversas passagens que falam de anjos, mas eu citei aqui uma bem conhecida que fica em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Tá escrito assim: pois os anjos são apenas espíritos mensageiros, enviados para ajudar e cuidar daqueles que herdarão a sua salvação. E aí eu entendi assim que a Laura, ela está debaixo de uma herança de salvação, né? Porque Deus enviou ali um anjo para guardá-la, assim como ele enviou o anjo da Marina, assim como eu tenho o meu e o meu marido. E os anjos são isso, espíritos mensageiros, né? Espíritos ministradores, e eles são enviados para que possamos herdar a salvação, né? Para que a gente não caia nas mãos de Satanás e seus demônios, mas que a gente seja guardado. Que o inimigo esteja ao nosso derredor, os anjos, eles estão ao nosso redor. Então, os anjos estão ali guardando, né? Selando a gente o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que pedir sempre a Deus, para Deus enviar os seus anjos para guardarem a nossa vida. E eu creio que cada pessoa que busca o Senhor também tem um anjo de escolta. Ele tem um anjo que está guardando. E eu creio também que pessoas que estão ali no ministério, a favor também de orar por alguém, de interceder por alguém, de orar por cura, libertação. Essas pessoas, elas têm uma escolta de vários anjos para ali ajudar no seu ministério, né? Que Deus, o próprio Deus, ele envia esses anjos para que possa estar a serviço dessas pessoas. E eu não posso descartar de falar isso aqui pra vocês, que Deus, ele abomina adoração a anjos. Que por mais que eu esteja aqui contando uma experiência com anjos com vocês, não é isso que eu peço ao Senhor. Não é um pedido meu, Senhor, quero ver anjos. Não é algo frequente, por mais que eu já tenha pedido, mas não é algo frequente. Eu acho que em vez da gente pedir isso, a gente deveria pedir assim: Senhor, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória, né? E não fique obcecado, então, por ver anjos. Peça a Deus para ver Jesus. Fique obcecado por querer ver Jesus, por querer ser arrebatado, por querer ter experiências com o próprio Deus. E aí eu quero engatilhar aqui o vídeo e contar outra experiência que eu tive com anjos também. E foi depois que eu participei de uma célula que eu frequento, aqui de uma igreja, que ela tem essa célula e eu frequento. E eu voltei para casa nesse dia, depois que tinha participado da célula. Naquela célula eu tinha orado por cura, e naquela oração eu
tinha pedido ao anjo ministrador de cura para operar a cura, né? Eu sempre faço menção a isso porque eu creio que os anjos estão a serviço. O próprio Deus, ele envia esses anjos, eles estão a serviço de Deus, mas nós clamamos ao próprio Deus e ele faz esse favor para nós, né? Para enviar eles para que possa ministrar a cura sobre nós, né? E eu nas minhas orações sempre oro isso. Naquele dia eu tinha voltado e eu fui tirar a maquiagem. Nisso, quando eu entrei no banheiro, eu senti uma movimentação do lado de fora. Isso é uma coisa que eu vou contar pra vocês ainda em um vídeo, mas eu sinto a presença de anjos. É como se fosse ventos passando, um barulhinho de vento, sabe? É como se eu soubesse que está passando ali anjos. E eu senti isso naquele momento. E aí, quando eu fui lavar o meu rosto pra poder lavar e tirar a maquiagem, e eu fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, eu já tive uma visão. E aí eu vi uma visão de uma equipe de anjos. E essa equipe de anjos tinha 6 anjos ou mais. Tinha, assim, bastante anjo. Só que todos estavam virados de costas e somente um na frente estava virado de frente olhando pra mim. E eu vou falar aqui as características desses anjos. Os anjos estavam virados de costas, eles tinham cabelo curtinho, baixinho. Só que eles vestiam túnicas brancas, desde o pescoço, assim, vestiam túnicas brancas. E eles tinham asas, e as asas desses que estavam de costas, eles estavam abaixadas. Somente o anjo que estava na minha frente, na frente desses anjos de costas, é que estava com as asas abertas. E esse anjo, ele também tinha uma roupa branca, toda branca, como se fosse um manto branco. E a pele dele, o rosto dele era de homem, só que a pele dele não tem ninguém com aquela pele, porque era um branco acinzentado. Era um branco como se fosse um gelo, um off-white, sabe? E ele tinha o formato dos olhos iguaizinhos às pessoas, mas ele tinha essa pele. E ele piscava, foi uma visão, não foi uma visão de flash, foi uma visão que eu vi realmente. E ele tinha um cabelo branco, e esse cabelo branco ele era cacheado, e aí ele fazia assim cacheado, e aí formava só 2 cachos, um de cada ponta. Esse cacho formava uma espiral, formava o cacho assim, uma espiral assim pro lado, assim, pros 2 lados do cacho, e ele só olhava pra mim, ele só ficava olhando pra mim. Eu não via os pés, eu só via o manto, e ele ficava com as asas estendidas e os outros virados de costas. E quando eu tive essa visão, eu entendi que era a minha equipe de anjos, que eu sempre estou orando pelas pessoas, e eu creio que aqueles anjos estavam ao serviço das minhas orações, que Deus, o próprio Deus, enviou pra mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha experiência. Me contem aqui nos comentários também se vocês já tiveram experiências assim com anjos. Eu quero convidá-los também a me seguir nas minhas redes sociais. O meu Instagram é anacarolina.grosso. Por lá, essa semana eu não tenho postado muito, porque o meu celular eu mandei pra consertar, mas eu sempre tô postando por lá, e por lá é uma maneira de você estar mais próxima, né, de nós estarmos mais próximos. E por lá você pode me pedir uma oração, uma intercessão. Eu estou sempre disponível ali pra responder vocês. Algumas pessoas aqui do YouTube, ó, o caldo do ovo. Deixa eu desligar, daqui a pouco eu volto. Justo agora que eu estava fazendo um vídeo, passou aqui um carro vendendo um negócio aqui, fez um barulho. Mas então, eu vou continuar aqui. Como eu estava falando, se vocês quiserem alguma oração, sempre tem pessoas vindo aqui do YouTube, me mandando mensagem lá no Instagram, pedindo uma oração, uma intercessão. E podem mandar, gente, sério, porque eu tenho o maior prazer em orar por vocês, orar por cura, se você está precisando de uma cura. Me chama lá no Instagram, tá bom? Porque Deus, ele entrega os dons e ele aumenta o dom daquele que usa, né? E se você quiser uma impartição, eu também imparto com vocês os dons que eu recebi do Senhor. Eu oro por vocês, tá bom? E é isso, um beijo. Fiquem com Deus, e eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou recomendar aqui um vídeo que eu gravei aqui no canal, falando da minha experiência com o pó de ouro. Você já recebeu brilhinhos na sua mão depois que você orar? Isso faz parte do dom de sinais e maravilhas. Eu recebi, e eu já imparti com algumas pessoas que receberam também. Eu já imparti com a minha família inteira e com alguns amigos que me pediram, e até com pessoas no Instagram também orei para que eles recebessem, e todos receberam. Então, se você quer receber também, me chama lá no Instagram, mas vem assistir esse vídeo aqui que eu tô indicando aqui pra vocês, que lá eu explico tudo, e também eu fiz outro vídeo falando sobre o significado, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!